Agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma noite e que possamos aproveitar esse momento de estudo, de conhecimento, para compreender mais essa doutrina que tem esse objetivo de nos esclarecer e nos ajudar na nossa caminhada. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sueli, falando sobre obsessão, né? Um assunto muito importante. Uma boa noite para todos nós. Realmente, esse assunto é da maior importância em todos os tempos e continua sendo agora, acho que nos últimos tempos que a gente está vivendo aí, a gente tem que realmente dar muita atenção a essa questão. Nós nunca estamos sozinhos, nunca. Não existe essa possibilidade de não estarmos sob a supervisão dos espíritos. Todos. Não existe essa possibilidade. Quando nós chegamos em casa, que nós fechamos o nosso portão, nossa porta, trancamos tudo, ligamos alarmes para que a gente evite a entrada, né? Aí de alguém ali menos avisado das leis de Deus, né? E aí a gente se sente seguro com isso, né? Ou pelo menos a gente faz tudo para a gente ficar seguro. Mas a gente não pode imaginar que dependendo da nossa sintonia e dos nossos pensamentos, quem entrou ali conosco? Quantos ali entraram conosco? E como Paulo fala, né, na sua palavra aí, no Evangelho, nós estamos sempre sob uma nuvem de testemunhas. Então nós sempre temos alguém nos olhando. Sempre. Nunca nós estamos sozinhos. Por isso que nós temos que cuidar muito do nosso pensamento, porque é através do pensamento que nós atraímos essas energias, esses irmãos desencarnados e também encarnados. Porque não vamos achar que só porque nós estamos em casa, longe daquela pessoa que a gente não gosta, que a gente ou nos tem como inimigo, ou nós os temos como inimigo, que nós estamos livres dele naquele momento ali. Por que não? Por que não? Porque o nosso pensamento está conectado com ele, com aquela pessoa que nós amamos ou odiamos. O nosso pensamento está sempre conectado com alguém. E nós não podemos não pensar. Não existe essa possibilidade, porque o pensamento é atributo da alma, é a alma que pensa. Então, quando a gente pensa que não está pensando, a gente pensa que não está pensando, né? Então, não existe essa possibilidade. E essa atração é feita pelo pensamento. Nós atraímos os nossos pares, sempre. Então vamos caminhar aqui. Nós temos aqui uma citação da Gênese. Olha, já vai começando aquilo que vai nos preocupando. Olha só. Pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A casa guarda identidade com seu morador. Quando a gente entra na casa de alguém, a gente pode ali fazer uma avaliação do temperamento, do pensamento daquela pessoa, porque a casa guarda essa identidade, né? As coisas que nós colocamos, os enfeites e como nós decoramos. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. Então, olha a afirmativa dos espíritos, né, de Kardec. A ação malfazeja desses espíritos que pululam em torno da terra
na atmosfera da Terra, na atmosfera psíquica da Terra, fluídica da Terra, em contato com a nossa atmosfera psíquica, né? É parte integrante dos flagelos, olha aqui, com que a humanidade se vê abraço nesse mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, a obsessão é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades, como as nossas doenças, os nossos problemas físicos e morais, todos eles. E todas as atribulações da vida deve, pois, ser considerada uma provação ou expiação e aceita com esse caráter. Então, por que provação e expiação? Porque os espíritos, a maioria deles, entra mais para desarmonizar, para fazer criar um conflitinho ou se aproveitar de a maioria deles é assim, e aquilo cessando, tá, vai embora. Só que nós temos aqueles mais determinados que são os nossos inimigos de outras experiências na matéria, ou até mesmo desta vida agora, né? Então a gente não se livra disso. Eu sempre costumo falar para o pessoal, a boa notícia que a doutrina espírita nos dá é que nós não vamos morrer. Não, somos imortais. Vamos viver para sempre. Somos imortais, não somos eternos, que eterno não teve princípio, nós tivemos. Mas não vamos ter fim. Essa é a boa notícia. Vamos viver, não para sempre nessa experiência, mas o importante é a alma e ela é imortal. Mas o nosso inimigo também. O nosso inimigo também vai viver para sempre. Então, ao partir dessa terra, nós vamos nos encontrar com os nossos amigos e inimigos, afetos e desafetos. Porque essa inimizade não foi provocada pelo corpo que ficou na terra, e sim pela alma que sobrevive a tudo, que é imortal. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, até porque ao dormirmos, eu falo isso e tem que corrigir, ao dormir o nosso corpo, que é ele que dorme, a gente não dorme, nós somos espíritos e os espíritos não dormem. Nós entramos para a dimensão espiritual daquele momento de emancipação pelo sono de igual para igual com o desencarnado. Eles têm uma facilidade enorme de contato conosco, enorme, porque a gente está de igual para igual, nós estamos ali naquele momento sem a armadura física. A gente está ligado ao corpo por um fio magnético, mas nós estamos sem o corpo físico ao adentrar na dimensão espiritual pelo sono do corpo físico. Por isso é da maior importância a prece ao deitar e entregar o nosso momento ao anjo da guarda, pedir ajuda para que sejamos protegidos, pedir ajuda para que a gente não se deixe cair diante das tentações, porque são muitas quando a gente se emancipa. Muitas vezes sonhamos com coisas e a gente fala, tive um pesadelo. São aqueles contatos com os inimigos que a gente tem aí, na dimensão espiritual. Então, esse pululam em torno da terra os maus espíritos em consequência da inferioridade moral de seus habitantes, é uma realidade que a gente não pode mudar. Agora, nós podemos mudar a nossa vibração, porque se nós mudarmos a nossa vibração, elevarmos o padrão vibratório, não ficaremos sob a influência deles. Só ficaremos sob a influência deles se estivermos na mesma sintonia deles. Então isso é uma ótima revelação dos espíritos. A influenciação dos espíritos em nossa vida é uma realidade. Quando negligenciamos isso, permitiremos uma ação maior sobre nós, que acabará se tornando uma obsessão. A influência sempre vai existir.
Não tem como nós evitarmos a influenciação espiritual. Não existe essa possibilidade. Porque nós pensamos, e todos pensam, estamos interligados, conectados ao universo inteiro. Está aí a física quântica, que eu não sei nada, vou até abordar um pouquinho para ver se eu consigo entender alguma coisa, mostrando isso. Nós estamos conectados com todos os universos, todas as dimensões, através do pensamento, dessa força enorme, né? Que ela se exterioriza no perispírito e ali ela se exterioriza sendo até fotografada, quando o nosso pensamento pode ser fotografado. Quando não pode? Quando é um conceito abstrato, se for um conceito abstrato, não dá para fotografar, né? Mas quando é um conceito mais completo, ele se exterioriza nos fluidos do perispírito e pode ser visto, né, por todo o universo. Então, ao pensarmos, esse pensamento se espalha. Eu falei até aqui no domingo de carnaval sobre sintonia e pensamento, e isso ficou aí abordado, né, sobre essa questão a gente abordou. Kardec diz: trata-se do domínio, a obsessão. Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento para nós. Então, olha, aqueles que nos dominam são sempre inferiores. Quando eu falo aqui que nós temos que pedir ajuda ao anjo da guarda, isso é uma realidade, nós temos que pedir. Porque o anjo da guarda é um espírito superior. Ele não nos invade, ele não invade a nossa privacidade, ele não entra naquilo que nós não queremos que ele entre. Então, ele está sempre nos guardando naquilo que ele pode, mas em determinados momentos nós precisamos dar a ele esse consentimento. Então a gente tem que pedir ajuda a ele sempre. Sempre pedir ajuda. Porque assim a gente, além de abrir o canal de comunicação com ele, nós estamos permitindo, ele como bom espírito não vai interferir em nossa vida se nós não quisermos. Ele não vai nos abandonar, mas ele vai deixar. Nós temos livre-arbítrio, nós temos o direito. Assim como temos um amigo no mundo material, um amigo querido. E de repente ele começa a se envolver demais nas nossas decisões. A gente fala: amigo, olha só, eu gosto de você, mas eu não quero essa interferência sua aqui não. Então ele se recolhe. Então o anjo da guarda, que é superior, só vai interferir nos nossos pensamentos para nos ajudar em determinados momentos importantes, se a gente pedir, não é? Porque eles não nos causam nenhum constrangimento. Mas o inferior está ali direto. A obsessão apresenta caracteres diversos que é necessário distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produzem. Isso aqui está no livro dos médiuns, na 237, né? Então ela apresenta características diversas, porque nós temos obsessão simples, a obsessão que vai a um nível maior de fascinação e a outra de subjugação. E nessa subjugação nós temos a possessão. Né, que Kardec, no livro dos médiuns e no livro dos espíritos, ele não aborda essa parte de possessão, mas depois, no andamento dos estudos de Kardec, ele percebeu que existe sim a possessão, como uma forma de mediunidade, como um tipo de mediunidade, onde o médium ele se deixa envolver tanto com o espírito comunicante, que ele utiliza o corpo dele entrando praticamente, momentaneamente no corpo daquela pessoa. Ele não vai ficar, porque não pode, dois espíritos não coabitam um corpo, mas o espírito empresta e fica ao ladinho ali, observando o que está acontecendo, né? Aqui, é a obsessão, cobrança que bate às portas da alma. Isso quem diz é a Sueli Caldas Schubert. Ela tem um livro, Obsessão, maravilhoso, e que ela discorre muito bem em todas as experiências do centro que ela também trabalhava. Então, é a cobrança que bate às portas da alma. É um processo bilateral. Muitas vezes a pessoa chega aqui: eu trouxe aqui o nome de uma pessoa desencarnada porque eu acho que ela está me obsidiando. Ou foi inimigo aqui, ou alguma coisa, e aquela pessoa acha que é aquela. Como se isso aí
fosse fácil a gente trazer o espírito aqui para a reunião mediúnica e livrar a pessoa disso. Não, é bilateral. Se ele está ali, ele acha que ele tem uma razão para isso. E se houver sintonia de pensamento, ele vai ficar. Então a pessoa não pode botar a culpa no obsessor. Isso foi o obsessor. Não. O obsessor teve a parcela dele de responsabilidade e a outra foi nossa. Então é um fenômeno bilateral. Faz-se presente porque existe de um lado o cobrador, sequioso de vingança, sentindo-se ferido ou injustiçado, e de outro o devedor, trazendo impresso no seu perispírito, olha só, os matizes de culpa, do remorso ou do ódio que não se extinguiu. Ódios não se extinguem com a morte, porque quem odeia é a alma e a alma sobrevive ao corpo. Só quando há um resgate dessas dívidas, um entendimento. Tanto que quando no Evangelho Jesus disse: reconciliai-vos com os seus adversários enquanto estáis a caminho, é porque depois vai cada vez ficando pior, é igual uma bola de neve. A raiva vai aumentando, o ódio vai se intensificando. Considerando a complexidade do assunto, entendemos a obsessão como sendo a influência energética nociva causada por um ou mais espíritos que, de forma consciente ou não, manipula ou inocula fluidos tóxicos de maneira contínua e persistente. Até mesmo aqueles cobradores, eles se aproximam de nós porque eles encontram sintonia no nosso pensamento. Está lá também no livro dos Espíritos. Influem os Espíritos nos nossos pensamentos e eles dizem muito mais do que imaginais. Muitas vezes são eles que vos dirigem. É nesse caso das obsessões. Eles fazem por nós porque a gente abre, a gente dá campo para eles. E isso a gente faz sem perceber que está fazendo. Quando vê, já caiu na armadilha. E é fácil porque é uma luta desigual. Nós não os estamos vendo, mas eles estão nos vendo. Eles leem os nossos pensamentos, eles leem a nossa intimidade, porque nós podemos não falar o que pensamos. O que a gente fala pode não ser o que o nosso pensamento está mandando a gente falar. Mas eles não veem o que a gente fala, eles veem o que a gente pensa e eles sabem exatamente como nós somos. Então nós somos aí um banquete para eles, né? Aproveitam as nossas fraquezas e invigilâncias como desconfiança, dúvida, irritação, desânimo, ressentimento, reclamação, ira, amargura, tristeza, cólera, discussão, impaciência, ódio, rancor, ciúme, raiva, autopiedade, inveja, pessimismo, infelicidade, revolta. São brechas cujos resultados são imprevisíveis. Será que a gente pode garantir que a gente não tem isso aqui? Tá aí, ó, nada disso aqui? Isso é porta aberta, que a gente nem imagina. Isso é porta aberta. É convite para os nossos inimigos. É convite. Aí, ó, a influenciação dos espíritos inferiores segue um plano de ação. Não vamos achar que nós vamos ser arrebatados por um obsessor. Isso não é dessa maneira que acontece. Eles são muito espertos, perspicazes, né? Eles chegam devagarinho, eles vão nos estudando, vão vendo nossos pontos fracos, nosso calcanhar de Aquiles, e vão ali, amavelmente, nos inspirando até coisas boas. De repente, dão o bote, certeiro. Mas isso demora. A gente tem tempo de perceber. Senão, não seria justo. Deus seria injusto conosco se não nos desse a oportunidade de perceber essas coisas. Mas Ele nos deu a inteligência, sem limite, o raciocínio e a lei dele escrita na nossa consciência, que à medida que nós vamos melhorando, desenvolvendo, nos aperfeiçoando, a gente vai interpretando melhor essas leis. Então nós sabemos o que é certo e o que é errado. E se a gente não fizer conscientemente algo errado, se a gente erra
mas porque não sabia e vai consertar esse erro. A gente não tem essas interferências diretas na nossa vida. Então, aos poucos, nós podemos nos fortalecer contra essa situação aí terrível que é a obsessão. Então, olha só. Primeiro, é uma investida sutil. É aquela que nós não percebemos. Mudança de comportamento, de humor, umas coisinhas que depois tem até uma relaçãozinha para nos ajudar aqui. Eles investem sutilmente que a gente acha que é a gente que está assim mesmo, que é a gente que está pensando assim, mas já não é, já não é. Aí, se a gente não se importa e deixa isso passar, vai se transformar na obsessão. Aqui, nós temos como nos livrar deles, mas não temos como evitar. Nós temos como perceber a presença e descartá-los. Na obsessão também, mas já começa a agravar. Aqui, não temos como evitar. Essa investida sutil, ela vai acontecer sempre, porque ela está ligada à questão dos nossos pensamentos. A obsessão, ela está ligada a um pensamento inferior, que vai ser análogo ao dele, ao do obsessor. Então, aí ela já vai se imantar. Então, na investida sutil, a gente tem como se livrar daquela investida, mas não tem como se livrar da influenciação que vai acontecer sempre. A gente só tem como se livrar da investida no mal porque a gente vai reconhecer. Se a gente não reconhecer, aí vai passando para a obsessão. A obsessão, ela vai ter um agravamento. Ela vai para a fascinação, que é aquele momento em que nós acreditamos no espírito. Na obsessão, eles nos influenciam, eles nos atrapalham e nos inspiram pensamentos ruins que a gente ainda está bem seguro para repelir. É como aquele que a gente conhece que vem para a nossa vida e nos convida para uma atitude indigna. A gente não vai, a gente repele, resiste e não vai. Se a gente deixa, a gente cai na mão deles. Mas se a gente repelir, tudo bem. Então a gente se livra daquela situação ali. Senão a gente vai cair aqui na fascinação, vai acreditar no que o espírito fala. Então na obsessão ele se apresenta, depois nós começamos a acreditar mesmo no que ele está falando, depois disso é a outra fase difícil, que a gente executa o que ele quer, que aí é aqui a subjugação. Nessa subjugação pode acontecer a possessão. Não é sempre, mas pode acontecer. Aí a situação fica muito difícil, muito. É onde nós vamos encontrar casos seríssimos de depressão, de suicídios, muitas coisas desagradáveis acontecem nessa fase aí da subjugação e da possessão. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência. Então, quando nós percebermos alguma coisa, façamos a nossa oração. Se percebermos a interferência de um espírito ali no nosso pensamento, e essa não é boa, vamos orar e vamos pedir perdão a ele. Vamos nos colocar numa situação de que a gente não está medindo força e tomar a ciência desse sentimento atual que nós estamos nessa encarnação para corrigir erros. Nós não podemos ser definidos para sempre por um erro cometido. A gente erra, a gente reconhece o erro, a gente acerta depois. Então sempre é importante essa humildade, porque se a soberba continuar, se o orgulho e a vaidade continuarem, vão ser combustíveis para eles. No momento que a gente se rende a essa questão, porque se eles estão ali cobrando, alguma coisa muito ruim aconteceu no passado, em outra vida, ou até nessa, então a gente precisa reconhecer. Se ele percebe que a gente está reconhecendo, não que ele seja bonzinho, mas o nosso padrão vibratório se eleva, eles vão perdendo força.
Se a gente não faz isso, a gente dá força para eles com a nossa soberba, com o nosso orgulho e a nossa vaidade. Na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, que fica então enlaçado como uma rede e forçado a agir contra a sua vontade. Aí ele já está entrando na questão da fascinação. Então é como uma rede, ele se sente forçado a isso. Ele age exteriormente, ele não está lá dentro, mas ele está provocando, ele está se aproveitando de situações de fragilidades nossas para isso. E nós as temos e muito. Viram aquele quadro? Quem não tem aqueles sentimentos ali? Quem não tem aquilo? Quem não fica irritado? Quem não fica, né? Então a gente tem que cuidar disso, não pode deixar, né, de mal. Aí, lá na Gênese, Kardec abordando essa questão da possessão, ele fala, na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para o domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. A possessão, conseguintemente, ela é sempre temporária e intermitente. Ela não fica direta. Tanto que a pessoa tem aqueles episódios de calmaria. Quando a gente vê uma pessoa que está com acesso de loucura, foi diagnosticado assim, com acesso de loucura, e ela de vez em quando dá aquela calmaria, fica bem, depois ela tem outro acesso, isso é uma possessão. É loucura, pode não ser loucura, né? Pode ser uma possessão, porque é intermitente. O espírito não pode se apoderar do corpo, porque ele tem um dono. Mas ele pode, com a fragilidade do dono desse corpo, que é o espírito encarnado, ele pode abrir portas tão grandes que ele entra. Ele entra e ele só não pode ficar por muito tempo, porque o corpo não é dele. Então a possessão, ela não tem o espírito não entra e fica e pronto, não vai mais embora. Não é assim, é intermitente. É eventual e intermitente, mas ele fica indo e vindo, ele fica indo e vindo. Se não houver aí um tratamento muito sério, né? Por que um espírito, então, a partir daqui? Porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. O espírito se liga ao corpo físico no momento da concepção, né? Ali, quando a união dos gametas masculinos e femininos acontece, aquele óvulo é fecundado, se transforma no ovo e ali ele já vai começar a gerar uma vida, um corpinho. 21 dias depois, 21 dias só depois, o coração se forma e a consciência com ele. Sabe aonde o coração fica? Na cabeça. Ele se forma lá no alto, na cabeça. Depois ele vai descendo para o local dele, à medida que o corpinho vai se desenvolvendo, deixando ali uma representação dele no cérebro. Toda uma irrigação, porque os neurônios não trabalham sem circulação de sangue, sem a circulação sanguínea, eles não trabalham, então eles precisam disso. Então ali se formou consciência e coração, depois ela vai para o lugar. Então molécula por molécula, através do perispírito, vai se unindo ao corpo físico, sob o comando do espírito. Então ninguém vai tomar esse corpo, porque isso aconteceu no momento da fecundação. Mas acontece que, eventualmente, esse espírito pode tomar esse corpo por algum tempo e utilizá-lo como se fosse dele. Isso Kardec constatou em vários processos de possessão que ele teve contato na época da codificação. De posse momentânea do corpo encarnado, o espírito se serve dele como do seu próprio,
fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com os seus braços, conforme o faria se estivesse vivo. Então ele vai agir e quem está olhando pensa que a pessoa não é mais. Não é aquele espírito ali, já é o outro. Está ali obsidiando, né? Na obsessão, há sempre um espírito malfeitor. Sempre. Não existe obsessão de bom espírito, tá? Na obsessão, há sempre um espírito malfeitor. Na possessão, pode tratar-se de um espírito bom. Um espírito bom pode momentaneamente se apoderar do corpo de um médium para poder dar a comunicação dele. Isso tem acontecido, acontecia com Chico, acontece de vez em quando com o Divaldo Franco. Né? Eu vi uma entrevista, né, do Divaldo contando essa transfiguração dele, essa possessão que aconteceu num congresso espírita, quando Bezerra de Menezes tomou o corpo de Divaldo e quem olhava não via Divaldo, via Bezerra. Quem olhava não estava vendo mais Divaldo, estava vendo Bezerra. A voz, a aparência, tudo. Dali a pouco volta a aparência de Divaldo e termina ali a comunicação, e ele deu a comunicação utilizando o corpo dele com a aparência dele. Isso é uma possessão de um bom espírito. Então isso pode acontecer também com o bom espírito. Que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado, que voluntariamente lhe empresta, como emprestaria sua veste a outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo, durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último do lado do seu substituto para ouvi-lo. Então, nesse momento dessa possessão, o espírito de Divaldo estava ali. E ele emprestou o corpo, Bezerra de Menezes se apoderou daquele corpo, falou, conversou, né? Então, não foi uma materialização. Ele não usou o ectoplasma do médium para formar o corpo dele, sim, ele utilizou, através da possessão, o corpo do médium Divaldo. Quando o espírito é mau, tá? Que ali era um mau espírito, né? Elevadíssimo. Mas quando é mau o espírito possessor, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado. Ele não pede permissão, né? Arrebata-o. Se este não possui bastante força moral para lhe resistir, ele o faz por maldade para com este, e a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo, seja por estrangulamento, seja atirando-o ao fogo ou a outros lugares perigosos. Servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente, difama, insulta e maltrata os que o cercam. Entrega-se a excentricidades e a atos que apresentam todos os caracteres da loucura furiosa. Ele fica num estado que tem uma doença, uma síndrome chamada Tourette, né, que ela faz essas coisas com o corpo, um problema nervoso, mas aí não tem nada a ver de possessão, não. É uma doença mesmo, né? Mas no caso aqui, aquele que está possuindo o outro, ele faz isso. E a pessoa, se ela ainda tiver um pouco de domínio sobre ela, ela sabe que ela está fazendo isso e não consegue resistir. Olha que situação horrorosa, de constrangimento total para o espírito que sabe que está fazendo um horror, passando uma vergonha, mas ele não consegue resistir, ele não tem mais força para isso. Por isso que não se pode deixar a obsessão piorar, né? São numerosos os fatos desse gênero em diferentes graus de intensidade e não derivam de outra causa muitos casos de loucura. A miúde, há também desordens patológicas que são meras consequências e contra as quais nada adiantam os tratamentos médicos enquanto subsiste a causa originária. Então, muitas vezes, aquelas pessoas diagnosticadas como loucas são obsidiadas. São pessoas que estão sofrendo um processo obsessivo seríssimo, a ponto de já estar na subjugação
eventos de possessão. Então não são. O professor Inácio Ferreira era um espírita médium, que ele abriu um hospital em Uberaba para tratar essas pessoas que eram tidas como loucas, mas de loucura elas não tinham nada, era uma obsessão, uma subjugação e possessão. Então ele tratou de muitas pessoas, foi assim um homem, né, que dedicou a vida a isso dentro da medicina. Então ele tratava na parte médica e na parte espiritual. E ele constatava antes no consultório muitas situações que não eram de loucura, ele percebia que era uma obsessão dessa tão grave assim, né? São, na maioria das vezes, individuais a possessão e a obsessão e a possessão. Mas não raro são epidêmicas. Quando sobre uma localidade se lança uma revoada de maus espíritos, é como se uma tropa de inimigos a invadisse. Pode, então, ser muito considerável o número de indivíduos atacados. Na Revista Espírita de 1883, se eu não me engano, tem ali casos de possessão, inclusive de uma cidade inteira na Suíça, no interior da Suíça, onde aconteceram vários eventos assim. E foi ali também que Kardec obteve muitas informações por esses casos para ele desenvolver o estudo depois sobre possessão, que lá no Livro dos Espíritos e dos Médiuns ele não tinha posto esse item. Não que ele estivesse se contradizendo, é que ainda ele não tinha estado diante de casos dessa forma, dessa ordem, e depois ele veio a somar isso, né? Como se fosse realmente um tipo aí de mediunidade. Aí aqui, ó, é importante estar atento a toda e qualquer mudança repentina de atitude, comportamento, preferências, sentimentos e pensamentos. Naquela investida sutil, na influenciação espiritual sutil, que essa a gente não pode evitar, a gente tem que prestar atenção nisso aqui, ó, e em outras coisas. Aqui é só um pouquinho, mas tem uma lista grande. Qualquer mudança no nosso temperamento, qualquer mudança de atitude, coisas que nós não estamos mesmo acostumados a fazer, de repente a gente começa a fazer, e coisas que a gente não fala e começa a falar. Então é mudança de atitude, comportamento, preferência, sentimentos e pensamentos. Aí já está tendo uma influência espiritual grande. É sutil, mas ela já está acontecendo. Então, toda e qualquer mudança tem que ser observada. Vamos comparar com a questão física. É igualzinho, é o mesmo processo. Quando nós notamos mudanças no nosso corpo físico, quando nós notamos mudanças na nossa digestão, mudanças no funcionamento do nosso intestino, mudanças na nossa respiração, a gente se cansa à toa quando anda. Essas mudanças têm que ser avaliadas, porque não são normais. Aí a gente procura um médico, e o médico vai avaliar o que a gente tem. Alguma coisa tem, porque senão essas coisas não aconteceriam. Pode não ser nada grave, pode ser uma coisa passageira aí, mas tem que avaliar. Da mesma forma, isso aqui, ó, mudança de comportamento, de atitudes, de preferências, de sentimentos e pensamentos precisa ser avaliado. Tem alguma coisa errada, não é normal. Aquela pessoa que é uma pessoa sempre agradável, sempre uma pessoa legal, de repente essa pessoa só fica agressiva, irritada, quer bater em todo mundo. Isso não é normal, tem alguma coisa errada. Muitas vezes esses comportamentos vêm até da parte física. Disfunções hormonais provocam muitas mudanças na nossa atitude. Mas aí tem que avaliar os dois lados. Então alguma coisa mudou, tanto na parte física quanto na parte espiritual, na parte moral, procura ajuda, tem alguma coisa errada. Isso é necessário fazer. O processo obsessivo, em sua fase inicial, estará sempre voltado ao campo das energias e posteriormente ao corpo físico, com danos irreversíveis ao mesmo.
em alguns casos podendo levar o indivíduo à desencarnação. Uma investida espiritual que vai até lá, a fascinação, a subjugação, causa tantos transtornos na parte física que muitas vezes as pessoas adquirem doenças e vão morrer delas, né? E vão passar para a dimensão espiritual por causa disso. Sem contar o índice de suicídio muito grande, porque esses espíritos, eles não vão nos empurrar no abismo não, porque eles sabem que eles vão assumir responsabilidade, eles vão nos levar até perto. Chega lá, ó, tô fora, pula se quiser. É o livre-arbítrio. E eles respeitam isso, porque eles sabem que eles vão responder também. Então, eles não empurram ninguém, eles levam até lá. Aí você decide. Por isso é que sempre nós podemos reverter o quadro. Kardec pergunta, mas não existem arrastamentos irresistíveis? Eles dizem sim. Arrastamentos irresistíveis não. Então, a gente é sempre livre para rejeitar isso, né? Aí é aqui, ó, a obsessão, ela observa degraus que são identificáveis, de tal qual ocorre as enfermidades do corpo. Pode queimar etapas, avançar rapidamente ou observar uma sequência. Assim como uma doença não vem assim de nos arrebatando, ela deu sinal. A gente que não percebeu, né? Uma doença, um câncer, por exemplo, ele sempre traz um sinalzinho. Mesmo aqueles que são assintomáticos causam alguns distúrbios, é que a gente não percebe, mas eles sempre dão sinais. E essa questão aqui também da obsessão também dá, né? A sintonia dos desequilíbrios, na maior parte dos casos, ocorre insidiosamente, passo a passo. É devagar, gente, é muito lento, para que a gente não tenha tempo aí de reconhecer. Porque quando a mudança é brusca, a gente logo percebe. Mas quando aquilo vai devagarinho, a gente não percebe, é igual doença. Quando os sintomas vão muito lentamente, a gente não vê. Quando vê, já está muito adiantado. E o caso da doença aí, da obsessão, é assim também. Os obsessores vão se ajustando, aclimatando-se, amalgamando-se aos distúrbios emocionais da vítima em função de seus desajustes, suas aflições, seus estados de espírito. Nós somos espíritos inferiores e sempre temos esses desajustes e desarmonias. A gente não consegue se livrar disso, né? Em linhas gerais, identificamos os seguintes degraus nos processos obsessivos. Aí nós vamos ver essa escadinha aqui. Magui que adora essa escadinha, ela disse que eu tinha que descer, mas eu não concordo com isso não, porque isso aqui é algo que vai crescendo. Se vai crescendo, vai subindo. Por isso que eu fiz essa escada subindo, né? Zé Manel implicava também que tinha que descer. Mas eu falei, não, isso aí se intensifica, se aumenta, tem que subir. Então vamos subir. Primeira coisa que acontece, contrariedade. É a primeira falha nossa quando a gente começa a se contrariar com as coisas. A gente se contraria, às vezes, com uma bobagem. E eles sabem disso. Eles sabem com o que eles podem nos fisgar. Então aí acontece alguma coisinha, às vezes nem é por conta deles, eles só vão aproveitar. A gente se contraria quando aquela pessoa não está de acordo com o nosso pensamento. Aí a gente fica contrariado. Ah, não estou gostando disso, não está de acordo com o que eu penso e tal. Aí já começa, é o primeiro degrau da obsessão. Aí ainda está aquela sutilzinha, mas já é uma obsessão. Aquela pessoa que não resolve essa contrariedade, ela não resolve isso, ela vai ficar aborrecida. Aí ela sai o aborrecimento é porque ela não conseguiu resolver o problema da contrariedade, ela se aborrece com aquilo. Aí essa contrariedade, ela já não está mais localizada, ela já está no trabalho, ela já está no vizinho, ela já está em casa, está na rua, está na condução que não chega, aí ele já começa a se aborrecer com aquilo ali. E aí a gente não para.
O problema é esse, a gente não para. A gente não para falar, gente, não vale a pena, eu estou me aborrecendo, para quê com isso aqui? Não vale a pena. Estou me desarmonizando à toa. Mas a gente não faz e deixa. Aí o que vai acontecer? A irritação. A irritação é um somatório de contrariedades e aborrecimento. É um somatório disso aí. A pessoa que está contrariada, aborrecida, ela se irrita com tudo. Ela passa o dia irritado, não pode nem olhar. Se for uma repartição e o chefe está irritado, o outro só fala assim, ó, fulano, não fala com fulano hoje não, hein? Porque, ó, ele está irritado, hein? Porque aí, na irritação, ele já vai exteriorizar isso, ele já vai agredir, vai falar o que não quer, vai falar bobagem, igual a gente em casa. Quando a gente se irrita, né, processo de irritação, a gente fala o que a gente não quer para os outros, para as pessoas que a gente ama. E é um somatório, isso aí aí chegou ali, aí ele está irritado, desde a hora que acorda até a hora que ele dorme. E dorme irritado. Aí quem que ele vai encontrar? Quem que ele vai encontrar emancipado pelo corpo, pelo sono do corpo? Espíritos que estão fazendo isso com ele. Aqueles que estão ali batendo palma, isso aí mesmo que eu quero. Continua. Pois é. Ele vai estar na mão deles. Aí ele vai passar uma péssima noite, já vai acordar como? Vai acordar como? De mau humor. Ele vai acordar num mau humor que ninguém fica perto. Que a pessoa fala, meu Deus, me livra disso, me salva, socorro. Porque ele vai, e aí... Estão vendo o arquinho? Aqui, até aqui, ele ainda pode se livrar. Facilmente, que eu quero dizer. Porque pode se livrar sempre, mas eu digo assim, com facilidade, até aqui ele pode. Ele ainda pode falar assim, gente, eu tenho que parar com isso. Eu não estou me aguentando. Vocês já falaram isso para vocês? Eu já falei várias vezes para mim. Eu falei, gente, eu não estou me aguentando, eu vou ficar dentro de casa para não perder o amigo. Para não perder ninguém, eu vou ficar aqui, vou dormir, vou tomar um chá de melissa e vou dormir. Porque senão eu vou perder todos os meus amigos hoje. Aí a gente começa a descer. Quando você reconhece isso, que você vai ficar sozinho, você vai ficar sem ninguém, que nem você se aguenta, como é que o outro vai te aguentar? Aí você começa o quê? Descer a escadinha. Aí você chega ali e fala, gente, pra que eu me irritei com isso? E eu me aborreci com bobagem? Ah, não. Aí desce a escadinha. Acabou. Aqui a obsessão acaba. Ela não continua, não persiste. Mas se a gente não percebe, o que vai acontecer? Uma pessoa mal-humorada vai conseguir alguma coisa? Não. Aí ela vira um pessimista na vida, porque ela não consegue nada. Tudo dá errado para ela. Não tem mais amigos, os amigos estão se afastando. Ela entra naquela, ó vida, ó azar, né? Do hard e o lip e hard, né? Ó vida, ó céus, ó azar. Não é não, ela precisa chegar até lá. Então ela fica pessimista porque ela não consegue realizar nada. E quando uma pessoa não consegue realizar nada, ela fica o quê? Frustrada. Aí ela já está na mão deles. Aqui, pessimista e frustração, ela já está na mão deles. Ela já está fascinada. Ela já está acreditando porque ele está lá. Eu não falo com você, é isso mesmo, olha só, aquele amigo não prestava, não sei o quê. E eles ficam aí, você fica naquilo ali. Naquela confusão, né? Você dialoga com você mesmo o tempo todo, mas só que você não está dialogando com você está dialogando com eles e não está percebendo. Aqui você já está subjugado. Aqui já é muito difícil descer. Pode, claro, sempre pode, mas é difícil. Porque você já está acreditando em tudo. E no momento que você acredita, você vai o quê? Executar. Aí depois dessa frustração toda, como fica uma pessoa frustrada? Que sentimento ela tem depois de uma frustração? Um sentimento de angústia. Uma angústia horrível.
Uma dor que parece que não vai acabar. O peito dói, mas não é o coração não, doendo não, doença cardíaca não, é angústia mesmo. É o plexo solar que está todo contaminado. Então a pessoa está sofrendo, ela está angustiada. E uma pessoa angustiada, ela não tem mais o que fazer, ela não consegue mais reagir. Aí ela cai aonde? Na depressão. Aí ela fica deprimida. Aí ela não quer mais saber de nada, quer nada dar certo, ninguém me quer, ninguém me ama, né? Ela cai ali e aí ela já está naquele período que é muito difícil sair, que é o último estágio, que é a fascinação, a subjugação, que pode dar oportunidade à possessão. Aí acontecem muitos problemas, né? Muitos suicídios vêm daí. Eu não estou dizendo que toda pessoa deprimida subiu essa escadinha. Não é isso que eu estou falando. Tem muitas depressões que têm origens totalmente diferentes disso aqui. Pode ser um problema genético, pode ser um problema pessoal. Muitas pessoas que têm depressão não subiram essa escadinha, não é por conta de uma obsessão, mas uma obsessão que não foi interrompida, ela vai gerar depressão, sempre ela vai gerar isso. Se ela não for cuidada, se ela não for tratada, ela vai gerar isso. Mas nem toda depressão foi gerada por isso aí. Senão eu estaria falando aqui uma bobagem, né? Aí, o que ocorre é o que está lá na pergunta 469 de O Livro dos Espíritos, né? Como podemos neutralizar a influência dos espíritos? E aí? Como não subir aquilo ali? Como não subir aquela escadinha? Como não chegar lá? Aqui, praticando o bem e pondo em Deus a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. É imprescindível uma reforma em nossos valores. Mudando paradigmas, mudando o padrão vibratório. O que é padrão vibratório? É o mesmo que vibração? Não. O padrão vibratório é aquele em que nós ficamos, moramos nele. E as vibrações são momentâneas, são provocadas por algumas coisas que acontecem. Agora, eu avaliando, né, eu posso tirar aquela vibração e ela não mudar o meu padrão vibratório. Mas se eu paro nela, se eu fico focando nela, naquele problema ali, eu vou mudar meu padrão vibratório. E padrão vibratório baixo vai ter problema de obsessão. Com certeza vai. De nada nos valerá a crença de que o bem é invencível se permanecermos na inércia que nos sujeita a incursões do mal. Pouco valerá proclamar nossa confiança em Deus se não fizermos por merecer que Ele confie em nós. A adesão verbal aos princípios do Cristo será inútil se nosso comportamento revelar o contrário. Então a gente precisa se vigiar, a gente precisa pensar o que eu estou oferecendo ao mundo, o que eu estou espalhando em torno de mim, quais são as sementes que eu estou jogando. Porque a gente influencia também o pensamento dos outros e a gente vai responder por cada pensamento ruim que a gente lança em cima de alguém, né? Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influenciações exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para garanti-la contra a obsessão, tem-se que fortalecer a alma. Donde para o obsidiado, a necessidade de trabalhar por melhorar a si próprio, o que na maioria das vezes basta para livrá-lo do obsessor, é aquele até lá o mau humor, aquela escadinha, aquele degrau até o mau humor, né? Sem o socorro de terceiros. Até ali, a gente desce a escadinha sem socorro de terceiros, até lá o mau humor. Depois que passou para a segunda fase, né, daquele pessimismo, da frustração, a gente já vai precisar de alguém. Então, ó,
Quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio, aí esse socorro se torna necessário. Ali, por isso que eu digo lá, que eu falei daqueles 4 últimos degraus, ali é difícil descer sozinho, porque precisa de auxílio. Precisa de muito recurso, muito trabalho. É igual aquela doença que se agravou muito, que precisa de fazer um tratamento muito, muito sério. Que ela em casa, às vezes, nem pode fazer, tem que fazer no hospital. Né? Então, a gente precisa prestar atenção quando começar a subir aqueles degraus ali, por conta daquelas contrariedades, né? Jesus dizia que os espíritos obsessores só podem ser afastados com jejum e oração. A jejum não é deixar de comer, não. A gente fala que é isso, né? Mas esse jejum aqui não é a falta da comida, não. Ó. Jejum simboliza o empenho de superar a natureza animal, representada por vícios e paixões. Reconhecer que está fazendo tudo errado, ou pelo menos um pouco errado está fazendo. E que está atraindo o espírito inferior. Mudar essa maneira de ser, de pensar, de falar. E a oração simboliza o empenho de cultivar a natureza espiritual, buscando a comunhão com a espiritualidade. A gente precisa estar em oração constantemente. Então eu tenho que ficar rezando Pai Nosso o dia inteiro? Não. Às vezes até Pai Nosso não vai resolver o problema, porque essa oração do Pai Nosso, eu já fiz o estudo dela aqui, é completíssima. Se a gente for analisar e entender o que está ali, tem hora que a gente não pode nem fazê-la, porque a gente se sente até envergonhado de fazer, porque a gente não sabe, a gente sabendo o que está ali dentro. Então, estar pensando no bem, estar sentindo amor, estar sentindo alegria, estar bem com o sucesso do outro, isso é oração, isso é prece. Elevação de padrão vibratório, porque isso eleva o padrão. A gente não precisa ter medo de nenhum obsessor, porque ele não entra em sintonia conosco. Ele só entra na nossa casa na hora que a gente fecha a portinha, quando a gente baixa o padrão vibratório. É aquela família que estava numa festa, se dando bem com todo mundo feliz, todo mundo sorridente, todo mundo amor e tal. Vai para casa, fecha o portão, fecha a porta e começa. Você viu fulano? Descarado, né? Aí começa a falar mal de todo mundo que estava lá. E aí? Aí, adiantou fechar portão e porta? Não, porque a falange entrou. Se não entrou, vai entrar, porque está sendo convidada. É um problema sério esse. A gente não se dá conta, mas a gente faz isso. Né? Eu não estou falando de vocês, não, porque eu não conheço você, estou falando de mim. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quem diz isso é Mateus. No Pai Nosso, nós temos lá as 2 últimas frases do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Esse tem valor temporal. Jesus jamais pediria isso e nos ensinaria a pedir que Deus nos livrasse das tentações. Porque são provas e expiações que a gente passa. O que ele está pedindo ali é: não nos deixeis cair quando estiver em tentação. Esse é uma preposição com valor temporal. É uma conjunção aí, nem é preposição. Quando estiver em tentação, não me deixeis derrubar, me ajuda, me fortaleça para que eu não caia nessas tentações. Elas estão aí, mas eu não posso cair nelas. Livrai-nos desse mal. Que mal que a gente está pedindo para ele nos livrar? Desse mal de cair na tentação. É isso aí. A gente não está pedindo para ele nos livrar do mal do mundo, porque o mal do mundo é necessário para a gente reconhecer a necessidade do bem. Em planos de provação e expiação, o mal é importante. Então ele não é para nos livrar do mal, é do mal de cair diante da maldade do mundo.
diante da tentação, somos frágeis, somos fracos, né? A carne é fraca. Ela é fraca por quê? Porque o espírito é fraco e ela faz o que ele manda. Aqui está falando, o espírito, na verdade, está pronto. Ele está pronto. Não está dizendo que ele é forte, está falando que ele está pronto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, no momento que, sob a influência do mundo, a gente se deixa levar, aí ele vai atrás, né? Então, vamos pensar nisso, vamos orar, né? Primeiro é o vigiar, tá aqui, ó. Que tem muitas coisas escritas quando a gente vai ver que tá assim, orar e vigiar. Não é assim que tá. Do jeito que tá aqui é que tá lá, ó. Vigiar e orar. Ah, mas isso tem importância? A ordem dos fatores altera o produto? Aqui sim, muito, né? Aqui muito. Por quê? Porque eu preciso vigiar meus pensamentos. Eu vigiei. Tem um pensamento ruim? Eu peço a Deus, eu oro a Ele que me livre daquilo ali, que me ajude a espantar esse pensamento ruim. Então eu analiso meu pensamento, ele não está prestando, eu oro a Deus, ao meu anjo da guarda, para me ajudar a sair daquele pensamento ruim. Assim, muita paz para todos, continue estudando doutrina espírita e as referências estão aí, procurem lá na Gênese, né? No livro dos Espíritos, essas questões de obsessão trata muito bem, para que a gente possa resistir diante delas.